E aí pessoal, beleza? A gente está começando aí mais uma aula sobre o Node.js. Nós vimos nas aulas anteriores uma introdução sobre essa tecnologia, para que ela serve, o que ela pode fazer. Então a gente está começando essa jornada para aprender mais coisas, conseguir fazer mais coisas interessantes com essa tecnologia. Lá no primeiro exercício eu passei para vocês como forma de estudo, que vocês resolvessem algumas questões, alguns exercícios. A maioria das questões eu trato sobre elas no vídeo, mas um em especial, eu não falei no vídeo propositalmente para que vocês pesquisassem, para que vocês tenham essa autonomia, essa iniciativa de correr atrás. Tecnologia é dessa forma, vocês não vão ter o professor ao lado de vocês a vida toda. Tá? A partir do momento que vocês saírem da faculdade, acabou, é vocês por conta própria. E tecnologia ela está em constante atualização. Então, o que vocês aprendem a programar hoje, uma tecnologia X, ano que vem ela já atualizou bastante, já pode estar bem diferente. Aconteceu comigo na graduação. O que eu vi na graduação, quando eu fui para o mercado de trabalho, a tecnologia estava muito diferente. Então, é fundamental para o profissional de TI estar se atualizando, tá? Então vocês têm que correr atrás. Não quero essa conversinha de que, professor, você não falou no vídeo sobre isso. Isso aí é coisa lá de bebezinho, lá do fundamental. Então não tem, corre atrás, tá? Pesquisem e de forma proposital eu não deixei isso para vocês. Mas agora eu vou começar a falar para vocês. Antes de falar, de avançar, eu vou fazer apresentar para vocês o NPM para que vocês conheçam a ferramenta. Mas espero que vocês tenham pesquisado e estudado sobre ela. Na última aula a gente criou alguns módulos Node.js. Então continuem treinando, façam outros módulos. Vocês viram aí como que é a configuração básica para que a gente consiga inicializar um servidor, criar uns módulos e utilizá-los no nosso servidor. Então beleza. Na aula de hoje a gente vai começar falando sobre o NPM. O que é o NPM, pessoal? É um gerenciador de pacotes Node. Primeira coisa, o que é um pacote Node? O pacote Node ou módulo é uma biblioteca escrita em JavaScript para Node.js. Entenderam? Então um pacote, um módulo é a mesma coisa. Uma biblioteca com uma série de funções, assim como a gente construiu na aula passada alguns módulos da calculadora, depois o outro para aferir o consumo do carro, são módulos que a gente criou. Então, aqui no NPM é uma ferramenta que nos permite ter acesso, instalar milhares de módulos para diversas finalidades. O NPM ele possui duas linhas de funcionalidade. Uma primeira é uma forma de nos permitir acessar um repositório de pacotes e módulos Node.js, como eu falei. Então, o grande lance é uma das grandes vantagens de hoje em dia, né? De se programar nos tempos atuais. Está tudo pronto. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a maioria das coisas já tem uma coisa pronta no mesmo sentido. Então, a gente não precisa ficar reinventando a roda e fazer do zero. Só se quiser mesmo. Ou quiser lançar seu produto, sua própria biblioteca mais eficiente, com alguns recursos a mais, mas tem biblioteca para tudo já pronta. Pacote e módulo para tudo. E o NPM nos fornece também uma linha de comando que nos permite instalar pacotes. Eu vou mostrar para vocês alguns comandos, como fazer para instalar alguns pacotes. Então, quando a gente instala o Node.js, o NPM já vem junto.
Então, quem instalou o Node.js seguindo as aulas anteriores já vai ter aí o NPM. E aí a gente vai conseguir usar umas linhas de comando para instalar uns pacotes, gerenciar os pacotes. Vou mostrar para vocês. Primeira coisa, para saber se o NPM está instalado, vamos lá. Eu quero que vocês acessem aí um prompt de comando qualquer, cmd, no Windows, né? E no Linux o terminal de comandos aí. E aí vocês vão digitar assim, ó. Da mesma forma que pra gente ver a versão do Node é node -v, para saber se o NPM está instalado é npm-v. Deixa eu aumentar a fonte aqui para melhorar para vocês. npm-v, a gente tem a versão do NPM. Então, temos aí a certeza de que ele está instalado. E eu quero que vocês criem uma pasta, um diretório qualquer, onde a gente vai criar o nosso projeto. Foi para aquela mesma pasta que eu venho utilizando, mesmo projeto que eu venho utilizando nas aulas anteriores. Então, naveguei até ele, estou aqui na pasta, ó. Tem dois arquivos, o server.js, que é o código do servidor, e o economize, que é um módulo que eu criei. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar, aprender o primeiro comando npm, que é o npm init. Se vocês observarem, na minha pasta aqui só tem esses dois arquivos. Então, o primeiro comando é npm init. Para que serve esse comando, pessoal? Ele vai inicializar, criar um repositório para a gente. Tá? Então, através dele a gente vai criar um repositório de um projeto Node. E aí ele vai criar um arquivo de configuração essencial para o nosso projeto. Então vamos lá, npm init, e aí ele tem aqui algumas informações, né? Esse é um utilitário que vai nos guiar a criação do arquivo package.json. Então, esse comando init nos permite inicializar o nosso repositório e criar esse arquivo package.json. E aí ele já pergunta aqui embaixo, ó, algumas informações sobre o nosso projeto. Então, primeira coisa, qual que é o nome? O nome do pacote que a gente está criando. Eu vou colocar aqui, vou chamar de aula Node.js. Tem um erro aqui. Só pode conter caracteres permitidos na URL, então não pode ter espaço. Então vou chamar aqui de aula underline Node.js. Pronto. Qual que é a versão? Ele já sugeriu uma versão aqui, 1.00, versão 1. Tá certo, tá bom. Qual que é a descrição? Do que se trata esse projeto? Exemplos para aula de Node.js. Agora, pessoal, ele está perguntando o entry point. Qual que é o arquivo principal do nosso projeto? Eu tenho aqui dois arquivos, o economize e o server. O meu principal é esse server, que é o código do servidor Node.js. Então, eu vou digitar o nome do arquivo, server.js.
Comando de teste. Por enquanto a gente não vai mexer com testes. Só aperta Enter. Git. Qual que é o repositório Git? Se você já criou um repositório lá, o Git, para quem não sabe, é uma ferramenta de versionamento, que por sinal eu indico para todo mundo que mexe com desenvolvimento. Vale a pena pesquisar e estudar sobre ela. Eu posso passar uns vídeos para vocês depois sobre o Git. Vou fazer uma aula e passar para vocês depois. Mas é muito boa para controlar as versões dos projetos. Então, e armazenar isso num repositório na nuvem. Então, quem fica ainda salvando código com Ctrl+C, Ctrl+V está muito desatualizado. Forma profissional de se trabalhar é utilizando uma ferramenta de versionamento, que o Git é a mais utilizada e nos permite trabalhar em equipe, com várias pessoas colaborando. É outro mundo, viu? Depois eu vou passar para vocês uma aula sobre o Git. E aí, quais são as palavras-chave desse pacote para que ele possa ser encontrado, desse projeto? Aí eu vou chamar aqui só aula Node. Autor Arnaldo Júnior. Licença é essa mesma. Enter. Tá ok desse jeito? Ele perguntou. Aqui, pessoal, ele gerou um arquivo JSON. Tá? Arquivo JSON, a extensão JSON é uma das formas mais utilizadas atualmente para se armazenar e transportar informação na internet. E vem substituindo aí o XML, tá? Então, como vocês conseguem ver, a gente tem aqui um conjunto aqui de propriedades e valor. Então, tem o nome do projeto que eu passei, a versão, a descrição, o arquivo principal. Ele gerou aqui um script de teste inicial para mim. Qual que é o arquivo principal? Esse que está no start, que eu defini lá, é o server.js. Então, esse aqui é o script que é executado para inicializar o servidor. Palavra-chave e o autor, ok? A gente consegue configurar muito mais coisa nisso. Só aperta Enter, pronto. Se você rodar um comando agora dir no Windows aí, ou ls no Linux, você vai ver que foi criado um novo arquivo, que é o package.json. Aqui, ó, com as informações que a gente passou lá para a linha de comando. E aí, voltando, o que é esse arquivo, pessoal? Package.json é um arquivo que fornece metadados, informações acerca do projeto, do pacote. Então, aí a gente, primeira coisa, eu quero conhecer um módulo Node.js, para que ele serve? Primeira coisa, ponto de partida é você analisar aí o arquivo package.json, porque você vai ter todas as informações sobre o projeto, a versão, o nome, descrição, qual que é o arquivo principal, as dependências, né? Quais são os módulos, lembra que a gente criou os módulos e utilizou? Então, quais os módulos que são necessários para que este pacote funcione? Quais são as dependências do desenvolvedor? Tem muito isso também, tem pacotes módulos que a gente só utiliza quando a gente está desenvolvendo, no ambiente de desenvolvimento, pacotes de teste. E quando a aplicação é colocada para rodar de fato para o cliente, tem muitas dependências que não são mais necessárias para ele. Então, por isso que tem essa diferença de dependências e dependências de desenvolvimento. Aí um modelo como aquele que a gente viu. Como eu falei, o NPM é instalado com o Node.js, npm-v para ver a versão. Para inicializar o repositório, npm init. Então a gente rodou o comando e aí foi criado um projeto e o arquivo package.json contendo as informações do nosso projeto. E agora a gente vai aprender a como instalar um
como instalar um módulo. Ah, professor, o senhor falou que existem vários módulos, né? E aí, de fato, eu vi que tem um módulo que vai ser útil para mim. Como é que eu faço para instalar ele no meu projeto? Só para vocês entenderem melhor, aqui, ó, isso aqui é o projeto da nossa aula anterior. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Ó, aqui a gente está utilizando, ó, o require para dizer que a gente vai utilizar esse módulo dentro do nosso arquivo. Então, aqui nesse arquivo server.js, eu estou incluindo, requisitando aqui o módulo HTTP e o Economize, que foi o que eu mesmo criei. Esses módulos, eles têm que estar disponíveis para que eu consiga utilizá-los no repositório do projeto, na pasta do projeto. Esse Economize está na mesma pasta, como vocês viram aí. O HTTP, mas professor, mas o HTTP a gente não instalou. Por que ele está disponível? A gente utilizou ele aqui para criar o servidor. Ele está disponível porque ele faz parte do conjunto de pacotes que é instalado juntamente com o Node.js. Como eu falei nas aulas anteriores, o Node.js já vem com alguns pacotes e o HTTP faz parte dos pacotes básicos. Ok? Então é isso. Para que a gente consiga incluir um módulo no nosso projeto, a gente precisa instalar ele. Então eu vou voltar lá para a linha de comando e aí a gente vai instalar um módulo que nos vai ser muito útil. Mas antes disso, digitem o seguinte comando, ó, npm ls. Deixa eu rodar lá em cima para ficar melhor para ver. npm ls. Esse comando, pessoal, serve para listar as dependências, os módulos no meu projeto. Então, nesse projeto, nessa minha pasta aqui, Node.js, não tem nenhum módulo instalado, está vazia, empty. E a gente vai agora instalar um pacote npm install e a gente vai instalar aqui o express. Podem utilizar aí o --save, que é para salvar esse módulo lá no nosso arquivo de configuração no nosso package. Então, npm install express. Apertou enter, ele já começa a buscar e fazer o download. Ok? Olha aqui, 50 pacotes de 37 contribuidores foram incluídos. Se você digitar agora dir para listar o seu projeto, você vai ver que foram criados novos arquivos. Antigamente a gente só tinha o Economize e o server. Quando a gente rodou o comando init para inicializar um projeto, um pacote, ele foi criado o package.json, que contém as configurações do nosso projeto, as configurações, informações básicas. E agora que a gente instalou o módulo, foi criado um outro arquivo, que é o package-lock.json, que é um arquivo que fornece mais informações acerca do projeto e ele é como se fosse o package, só que com mais detalhes. Então, uma forma também da gente conseguir visualizar quais foram as alterações pelas quais o package original passou. Então, você tem aqui meio que um certo controle de versões das alterações feitas no arquivo package.json e no Node Modules, mas não precisa se preocupar com esse arquivo agora. Agora, esse Node Modules é um diretório que foi criado, ó, uma pasta. Olha aqui,
Apareceu um monte de subpasta dentro dele. Então aqui é um pacote que armazena os módulos Node do nosso projeto. Vão estar todos dentro dessa pasta Node módulos. Aqui ó, é um diretório. E aí se a gente rodar aquele comando de novo, npm ls, o que estava vazio antes, agora não está mais. Lá em cima a gente rodou o comando npm ls, apareceu vazio. Agora já apareceu aqui, ó. Qual que é a dependência que a gente tem? O Express foi instalado. Show de bola. Então agora a gente consegue utilizar ele. Tem uma pequena questão que tem que ser levada em consideração também, a instalação local e global. Quando a gente roda o comando, como a gente fez agora, npm install, o nome do módulo, ele instala nas dependências locais, ou seja, o que quer dizer isso? Ele instala daquela forma que vocês viram, ele cria uma pasta no repositório lá do projeto local. Como vocês viram lá, foi criado o Node Modules, e aí ele instala, baixa as dependências, o pacote lá para dentro. Então isso só fica disponível dentro daquela minha pasta, daquele meu projeto que eu chamei de Node.js. Mas se você criar uma pasta em outro lugar, outro diretório, você não vai ter acesso a essas dependências, porque você instalou de forma local um repositório X. Então o repositório Y não vai conseguir ver. Se você quiser instalar um pacote de forma global, basta você utilizar o "-g", como vocês conseguem ver aqui, ó, npm install o express, que é o nome do módulo, espaço "-g", ele vai instalar como global, ou seja, ele vai instalar aquela dependência lá na instalação no sistema lá do Windows do Node. Então ele não vai instalar na sua pasta localmente, ele vai instalar no sistema geral. Beleza? Então aquele, por exemplo, aquela dependência HTTP estava lá no global para todos o projeto. Qualquer um que eu utilizar, eu consigo requisitar, incluir através do require o módulo HTTP. Entendido? Como listar pacotes, eu mostrei para vocês. npm ls para mostrar os pacotes de um projeto. Que a gente instalou o Express, mostrou lá, foi mostrado para a gente. Se você quiser visualizar os pacotes globais, ou seja, todos os pacotes disponíveis, basta rodar o comando npm espaço ls espaço "-g". Como desinstalar um pacote? Se for da sua vontade desinstalar um pacote, instalou por engano, não quer mais, basta executar o comando npm uninstall, o nome do módulo. Lembrando, pessoal, que esse Express é o nome do módulo que a gente vai utilizar nas aulas posteriores. Eu já vou mostrar um exemplo com ele para vocês, para que ele serve. Mas existem vários outros, vocês podem pesquisar lá no repositório do npm e é só mudar o nome aqui. É possível também atualizar um pacote através do update. Se sair uma atualização para ele, roda o update que ele vai atualizar. O search, que serve para procurar um módulo pelo nome no repositório. Então muitas vezes a gente não sabe o nome exato do pacote. Você só roda o npm search e aí o que você lembra mais ou menos você coloca, ele vai trazer as opções disponíveis. Show de bola. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o Express. O que é o Express, pessoal? É um framework para criar aplicações web utilizando Node.js. Como vocês viram lá no nosso projeto, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, nesse projeto da nossa aula anterior, utilizando apenas o Node.js, a gente consegue criar um servidor. A gente fez isso. Deixa eu diminuir essa quantidade de conteúdo aqui.
basta fazer isso aqui, ó. Né? Pronto, já está funcionando o servidor. Quer dizer, essa é a configuração básica, basta você ir lá na linha de comando e rodar node espaço o nome do arquivo. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está incluindo o módulo HTTP e aí a gente utiliza esse módulo, que a gente atribui a variável, para criar um servidor. E aí, toda vez que uma requisição chegar ao nosso servidor, que vai estar ouvindo lá na porta 8080, uma função vai ser disparada. E aí ele vai aqui exibir uma resposta para o cliente. Então ele está funcionando. Mas pessoal, isso aqui é algo muito simples. Uma aplicação real ela é muito mais complexa. Ela exige muito mais que muito mais coisas sejam gerenciadas e tratadas. E para facilitar esse trabalho, a gente tem esse módulo que é muito utilizado para construir aplicações web, que é o Express. Aplicações, como eu falei, aquelas aplicações completas, onde a gente tem o cliente, o lado servidor e o banco de dados. Então a gente vai conseguir interagir com o cliente, exibir informações, armazenar informações no banco. Então vocês não vão ficar mais só naquela paginazinha HTML e CSS, não. A gente vai desenvolver uma aplicação de fato completa. E aí o Express é um framework, ou seja, é uma ferramenta mais robusta com uma série de funcionalidades já prontas para a gente construir a nossa aplicação, tanto web quanto móvel. E aí o grande lance é ganhar tempo, né? Desenvolver, a gente conseguir focar nas regras do negócio sem se preocupar muito com regras de implementação. E aí o que é possível fazer com o Express, pessoal? A gente consegue configurar os middlewares, que é justamente lá o servidor que vai atender as requisições HTTP. Então, quando o usuário usando uma interface web, seja móvel ou um site, quando ele preencher um formulário e enviar uma requisição, o servidor vai ter que atender essa requisição. Ah, professor, mas eu não entendo. O que é requisição HTTP? Como assim? Quando você vai lá no YouTube, por exemplo, e pesquisa por uma banda X, você está enviando uma requisição para o servidor do YouTube. Vai ser enviada uma requisição HTTP para o servidor com o filtro do que você colocou na pesquisa. Então, eu quero as músicas da banda tal. Então, essa banda tal vai ser, esse valor vai ser lá no servidor, vai ser utilizado para procurar no banco de dados quais são os vídeos daquela banda e vai trazer essa lista de vídeos e mostrar para você de novo, vai gerar uma outra página dinamicamente com os vídeos carregados. Então, isso que é a requisição HTTP. E aí, o que mais que o Express pode fazer? A gente consegue trabalhar com rotas, definir uma série de rotas para executar diferentes ações. Então, se a requisição foi de um tipo, ele vai exibir a mensagem tal. Se a requisição foi por um arquivo X, eu quero que ele exiba tal página. Então, tem muito isso. A gente, para cada tipo de requisição, a gente pode querer exibir páginas diferentes. E também renderizar de forma dinâmica as páginas HTML. Como eu próprio falei, o YouTube ou qualquer outro site famoso desse, quando a requisição é feita, o servidor processa a requisição e exibe, ele gera uma nova página dinamicamente para você com as informações que você solicitou. E é isso que a gente vai fazer. E o Express vai nos ajudar nessa tarefa. Como instalar o Express? A gente já instalou. Eu mostrei para vocês agora aí. O npm, o comando é esse aqui, npm install, o nome do módulo, que é o Express, espaço --save.
já foi instalado, como a gente viu. Se a gente rodar aí o npm ls, o pacote já está instalado. Aqui na primeira linha a gente consegue ver isso. Agora vamos fazer um pequeno exemplo usando o Express, para a gente ver como é que funciona, o que muda. Galera, esse aqui é um exemplo da nossa aplicação usando só a gente inicializando o nosso servidor rodando, funcionando apenas com Node.js puro, sem usar módulo específico de terceiro nenhum. A gente está usando apenas o módulo HTTP. Então, agora a gente vai começar a trabalhar apenas com o Express. Então, vamos lá, criar uma variável chamada, eu vou chamar de Express, poderia ser só E, mas eu vou colocar aqui Express. E aí a gente vai incluir o módulo, né? Como é que faz para incluir um módulo? Um pacote, required. Beleza? De novo, como é que faz para incluir um pacote? Required. E aí dentro do parênteses a gente vai colocar aqui, entre aspas, o nome do pacote. No caso é o Express que eu quero incluir. E aí como é que eu faço para inicializar um servidor, fazer aquela inicialização básica de criar o servidor para ele atender as requisições? Eu vou criar aqui o comando básico é simplesmente esse aqui, ó, Express. O Express, ó, como vocês conseguem ver aqui na própria documentação, ó, ele cria uma aplicação Express. E aí só que para a gente conseguir acessar informações dessa aplicação, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de app, para representar a aplicação, que vai receber esse objeto. Então aqui, quando eu chamar Express, a função Express, vai ser criada a aplicação, e aí ele vai retornar essa aplicação e armazenar nessa variável para que eu consiga fazer outras coisas. Beleza, feito isso, eu vou utilizar agora o app.get para atender as requisições. Então, a primeira coisa, a aplicação foi criada, mas agora eu preciso atender a requisição. Então, quando chegar uma requisição no servidor, ou seja, no endereço, na URL do servidor, eu preciso atender essa requisição e enviar alguma coisa, uma resposta. Então, aqui eu estou atendendo, definindo que vai ser criada na aplicação uma forma de atender requisições GETs enviadas para a primeira que eu vou colocar aqui, a raiz, ou seja, para a raiz do meu servidor, que é exatamente o endereço do servidor. Então, quando chegar uma requisição na raiz, eu vou chamar uma função que vai enviar uma resposta. Essa função ela vai ter dois parâmetros, que é o request e o response, a requisição e a resposta. Isso aqui é aquela mesma coisa que estava lá no create server do HTTP. Então, quando a requisição chega, é disparada uma função. E essa função ela tem dois objetos, que é o objeto request, que representa a requisição que chegou ao servidor, enviada pelo cliente. Então, de onde é que veio, qual é o endereço que enviou, quais são as informações acerca dessa requisição, qual que é o conteúdo que foi enviado, é um formulário, é uma foto binária, como é que é? Então, uma série de informações vão estar disponíveis aqui no request, da onde veio essa informação, da onde veio essa requisição. E aí, a resposta que a gente vai enviar, a gente vai configurar esse objeto res aqui, mas esse nome é só por convenção, é o padrão que as pessoas utilizam. Mas você poderia colocar response ou R, mas é o res que é o padrão. Então aqui vai representar o objeto de resposta. Então nossa resposta, a gente vai configurar ela nesse objeto.
Então, o que significa o GET aqui, pessoal? A requisição HTTP ela pode ser feita de duas formas. Quem trabalhou com formulário lá no HTML sabe que a gente pode definir duas formas, dois métodos de envio do formulário. O método GET e o método POST. O GET, a informação da nossa busca, ela vai lá na URL. Então, quando a gente faz uma busca por alguma coisa em um site e lá na URL aparece concatenada a URL, depois de uma vírgula, as informações da nossa busca, então essa requisição foi enviada usando GET. Quer ver um exemplo aqui? Ó. Se eu pesquisar no Google, sei lá, carros. Beleza, se você conseguir enxergar aí, não dá pra ver, tá bem pequeno para vocês. Mas aqui na URL, depois ele adicionou aqui, ó, depois do nome do site, essa interrogação, ou seja, para definir uma série de parâmetros de busca. Então aqui foi enviado utilizando o método GET. Beleza? Então, quando chegar uma requisição na raiz, eu vou enviar uma resposta. Onde é que está meu objeto de resposta? É o res.send, ou seja, enviar. Send significa enviar em inglês. Então, eu vou enviar como resposta. O que eu vou enviar? Eu tenho algumas possibilidades. Por enquanto, eu vou só um texto mesmo aqui. O servidor recebeu, né? Não necessariamente atendeu, mas recebeu a requisição. O servidor recebeu a requisição. Por fim, para funcionar, para rodar, digamos assim, basta colocar app. Ou seja, a aplicação vai ouvir, listen, ouvir na porta, e aí você vai especificar a porta que você quer. Vou pôr aqui, por exemplo, porta 3000. Então, quando chegar uma requisição no endereço do meu servidor, na porta 3000, ele vai enviar essa resposta lá para a página. Show? Então vamos ver isso funcionando? Vamos ver se está funcionando? Vai lá no seu prompt, na linha de comando, e põe um servidor para rodar, que é o Node, o nome do servidor. O meu arquivo aqui está server.js. Pronto, está rodando. Agora eu preciso ir na página. Qual é o endereço, pessoal? Como a gente está fazendo um teste local, a gente está colocando esse servidor para rodar no nosso próprio servidor. Por isso que é chamado de localhost. Então, localhost 2.80. 80 seria a porta padrão, mas eu mudei a porta. Eu coloquei qual porta? Porta 3000. Se eu colocar, por exemplo, outra porta, porta 300, não vai atender, vai dar erro. Aí se eu colocar a porta exata que eu configurei, tá aí, o servidor recebeu a requisição. Show? O que mais que eu consigo configurar aqui? Na resposta, só explicando melhor aqui esse GET, né? Como eu falei para vocês. Novamente, aqui o Express, ele cria a aplicação e a gente armazena na variável para a gente conseguir acessar alguns métodos específicos, algumas funções específicas. Depois a gente usa o GET para a gente atender as requisições. Então, se a requisição chegar na raiz, na raiz, eu vou enviar uma resposta usando o res.send para o meu cliente. Depois a gente define o app.listen para especificar em qual porta que a gente vai estar ouvindo. Só isso.
Aqui na resposta você pode colocar código HTML também, pessoal. Como por exemplo aqui, ó, H1, para definir que é um cabeçalho de nível 1. Tá? Então, se você parar o seu servidor, Ctrl C, Enter de novo, setinha para cima, Enter, e atualizar, olha aí, ele já aumentou o tamanho. Agora ele está utilizando o elemento HTML H1 para dizer que isso aqui é um título. Eu posso colocar também CSS aqui, ó. Veja bem, como é que faz para definir aqui uma cor? É style, né? Style. Vou usar aqui aspas simples, porque aqui fora eu estou usando dupla, então aqui dentro tem que ser simples. Vou colocar color para definir a cor da fonte. Blue, cor azul. Então vou parar o servidor de novo, vou rodar de novo, vou lá no meu navegador, atualizei, pronto, a cor tá azul. Pessoal, então a gente já consegue ver que a coisa fica mais simples a gente utilizando o Express. A gente tem que se preocupar com menos configuração. A gente não teve que definir aquelas coisas que a gente definiu na aula passada de qual que é o tipo da resposta que vai no cabeçalho, código, tipo do conteúdo. Então a gente só inicializou, incluiu a aplicação, o módulo Express, inicializou a aplicação, colocamos a aplicação para ouvir na porta 3000 e a gente definiu aqui uma forma de atender as requisições que chegam na raiz, ou seja, do nosso servidor, exatamente no endereço do nosso servidor. A raiz é esse aqui, ó, localhost barra, né? Ou seja, vai dar a mesma coisa. Então, toda a requisição que chegar lá na página inicial do nosso servidor, no home page, eu vou enviar essa resposta. O servidor recebeu a requisição aqui com a cor azul. Tranquilo? Pessoal, é isso aí. Pode parecer um pouco complexo, mas é só uma questão de estudo e costume. A gente vai aos poucos, passo a passo, aprendendo, evoluindo nesse mundo do Node.js, até a gente conseguir construir uma aplicação completa. E aí depois disso só vai depender de vocês, para vocês começarem a desenvolver soluções de TI para todo tipo de problema e até ganhar dinheiro com isso. E arrumar empregos muito bons, só vai depender de vocês. Show de bola? Estou à disposição. Qualquer dúvida, comentário, vocês podem deixar aí um comentário no Google Classroom que eu respondo e a gente vai trocando uma ideia e aprendendo juntos. Beleza? Tentem instalar a ferramenta, o que eu passei para vocês, tentem fazer aí no computador de vocês. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Tamo junto.